Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Juliano na área aí novamente, conversando com vocês sobre um dos povos, sobre uma das culturas mais ricas e mais importantes que já passaram sobre a face da Terra e que ainda estão por aí, elementos culturais desse mundo que a gente tem, do chamado mundo grego, da Grécia Antiga, que estão presentes no nosso dia a dia muito mais do que a gente pensa, E a gente está tendo todas essas nossas videoaulas sobre o desenvolvimento do povo grego, do mundo grego, como que ele surgiu, as etapas pelas quais ele passou. E nas nossas aulas anteriores a gente estava vendo então o desenvolvimento e surgimento das polis, Estudar Grécia, galera, é fundamental, tá? Para muitas coisas. O pessoal de humanas, por exemplo, na filosofia, galera de filosofia fica muito tempo estudando filosofia grega, porque é uma filosofia que tem muita coisa, é muito rica, é um mundo que tem uma cultura vasta e riquíssima, tá? E por isso que é tão importante a gente entender e compreender o máximo possível sobre a Grécia, sobre o mundo grego, beleza? Vamos lá? Olha aqui, galera. O que a gente vai ver nessa aula, então? Vamos retomar rapidinho o surgimento da polis, vamos relembrar como que surgiram as cidades-estado e as formas de governo que essas cidades-estado vão aderir, ok? Então, como que ocorre o surgimento da polis? Lembra? A gente viu a Geno mais Geno surgiu uma frátria, frátria mais frátria surgiu uma tribo, e aí a tribo mais a tribo deu origem a polis ou cidade-estado, Isso foi fazendo, galera, com que acontecesse o surgimento da desigualdade social. Aquela sociedade igualitária que a gente viu lá nas aulas sobre as genos, ela já não existe mais, porque tem muita gente morando junto numa região. A gente tem a desigualdade social surgindo, aí temos os eupátridas, que são aqueles que possuem terras, Temos depois os georgóis, que são aquelas pessoas que têm poucas terras. Aí depois nós vimos os tetas, que eram as pessoas sem terras, e os escravos. Lembrando que nesse período a gente tinha lá duas formas de escravidão, que eram a escravidão por dívida e a escravidão de prisioneiros de guerra. Com isso, a polis e cidade-estado, galera, são sinônimos, tá? Lembrei agora que eu ia falar para vocês na aula passada, quase travei por causa disso. Polis e cidade-estado é a mesma coisa, tá? Polis é cidade-estado em grego. Como que você faz para entender o que é uma cidade-estado? Lembra? As cidades-estado, elas têm autonomia, elas são independentes. Uma cidade-estado não se intromete nas decisões que a outra cidade-estado vai fazer. Então você tem a independência dessas cidades, uma não interfere em nada na outra, tá? E se elas eram autônomas e tão diferentes, o que fazia delas cidades-estado gregas? Lembra, perdão? Estava aqui embaixo, chamados elementos agregadores, era a cultura grega, a língua, falar o grego e, além disso, a religião grega, Faz com que essas cidades-estado formem o que a gente chama de mundo grego. E aí, graças a isso, acontece depois a segunda diáspora, a galera vai migrar, ocorre a colonização grega, surgem novas cidades-estado gregas se espalhando pelo mar Mediterrâneo, e aí as cidades-estado vão ganhando força. Na nossa aula passada a gente viu a estrutura dessa cidade-estado, tendo lá o Partenon, o templo ao seu deus, e aí a parte um pouco mais abaixo chamada de Ágora, que era uma parte pública em que todos iam lá para conversar, para discutir os problemas que aquela cidade poderia vir a ter. Então, entenda que cidade-estado é polis. Olha o que você precisa lembrar. Uma polis, ela tem como se... É uma maneira mais resumida que eu falo isso, tá? Que é a seguinte, ela tem muitas vezes a dimensão de uma cidade, ou seja, o tamanho de uma cidade, porque ela é pequena, só que ela tem a autonomia, ela tem a independência que um estado tem, tá? É uma maneirinha, um macetezinho para você lembrar. O que é uma cidade-estado? Ela tem o tamanho de uma cidade, só que ela tem a independência de um estado, beleza? E aí, a gente precisa ver as formas de governo que essas cidades-estado tinham, tá? Cidades-estado vão ser autônomas, independentes entre si, uma não interfere na outra, e você tem as diferenças de maneiras de se governar.
Isso, galera, a gente tem disponível no teu material didático lá na página 167, que se você puder acompanhar depois aí, enquanto eu vou explicando com vocês, é legal, tá? E, novamente, relembrando que se você gosta de copiar o slide, você vai lá, pausa o vídeo e copia. Esse aqui é extremamente importante, porque a gente tem palavras-chave, palavras que vão te ajudar no teu dia a dia a entender as coisas. Isso é algo que todo mundo deveria saber. As formas de governo diferentes que já existiram, né? E na Grécia, no mundo grego, as cidades-estado, lembra, tinha o tamanho de uma cidade com a autonomia de um estado. Então, elas eram independentes, uma não se intrometia na outra, e elas tinham formas de governar diferentes, né? Hoje em dia, que formas de governo que a gente tem? A gente pode ter qualquer forma de governo que o Brasil vive. Nós vivemos em uma democracia, né? A República Federativa do Brasil. O que significa dizer que o Brasil é uma democracia? A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Outras formas de governo que você já ouviu falar. Ditadura. O que é uma ditadura? Uma forma, na maioria das vezes, uma ditadura militar, né? Professor, o comunismo é uma forma de governo? Não, ele é uma forma de organização econômica, tá? Que é diferente. Professor, o capitalismo também econômico. Tá? Olha aqui, monarquia. Eu coloquei para vocês bem detalhadinho isso daqui, separei as palavras para você sacar direitinho o que significa. Olha só, monarquia, galera, mono significa um. O que é uma palavra monossílaba? É uma palavra com uma sílaba, né? Mono, então, é uma forma de governo então chamada de monarquia. Então a gente tem que entender, a gente desmembra a palavra para entender o que ela significa. Mono, arquia vem de autoridade, poder. Então, o que significa a monarquia? Ela é uma forma de governo, olha que legal, ela é uma forma de governo em que você tem o poder, ó, autoridade, mono, arquia, poder. É o poder na mão de uma única pessoa. Por isso é monarquia, tá? Então você tem o governo nas mãos de um rei, na maioria das vezes, ou de um monarca, se você for levar isso para outros períodos da história. Você pode ter um imperador, você pode ter uma princesa comandando por algum período, você pode ter um príncipe regente governando, né? Você pode ter uma rainha, por que não, ou uma imperatriz. Só coloquei aqui porque no caso grego o mais comum era que fossem reis. Aí você utiliza essas palavrinhas para trazer para o teu dia a dia. Olha que legal. Agora você sabe que mono é e arquia é poder. E aí depois, no século XX, surge um movimento chamado no século XIX, surge um movimento chamado de movimento anarquista. Anarquia, o A é um prefixo de negação. Então a anarquia, vocês vão ver isso no 9º ano, ela é um sistema político, econômico e tudo mais que nega qualquer tipo de autoridade. Depois você vai ver isso no 9º ano. Volta aqui para o 6º. Então, monarquia, governo nas mãos de um rei, nas mãos de uma pessoa só. Mono, arquia, poder, poder na mão de um. Próximo, diarquia. Você já sabe que arquia significa isso aí, poder. Diarquia, di na verdade, vem do grego, da palavra duo. Duo significa, muito difícil, dois. Portanto, uma diarquia é uma forma de governo em que o poder fica nas mãos de duas pessoas, tá? Hoje em dia não existe nenhuma diarquia, tá? Isso aqui é uma característica mais da antiguidade. Perdão. Governo formado por dois reis. Por exemplo, a cidade-estado de Esparta. Você tem dois reis na cidade de Esparta. Você tem um rei que vai comandar as questões políticas e outro rei que vai tomar decisões econômicas, tá? Oligarquia. Arquia, você já sabe que significa poder. Oligo, sempre desmembra a palavra. Oligo vem de oligos, que significa poucos. Então, uma oligarquia é uma forma de governo em que o governo fica nas mãos de poucas pessoas, fica nas mãos, na maioria das vezes, da aristocracia, que nesse caso grego são os grandes proprietários de terra, as pessoas, portanto, também as pessoas mais ricas. Apenas um grupo da sociedade pode tomar conta do poder. Professor, qual que é a diferença da oligarquia para a diarquia? A diferença é que aqui na oligarquia você pode ter um grupo de pessoas comandando, tá? É um poder na mão de poucas pessoas. Tá? A diarquia é exclusivamente você ter o poder na mão de duas pessoas, tudo bem? Continua aqui comigo. Tirania, vem do grego turânia. Ó,
poder absoluto que poderia ser usurpado de outro governante. O que é uma tirania? Um tirano. Às vezes a gente escuta essa expressão e não sabe o que ela significa, né? Um tirano, tem um caso de uma pessoa que tomou conta do poder, ela deu um golpe, assumiu o poder e comanda tudo sozinho da maneira que ela quiser, de maneira ditatorial. Esse governante pode ser chamado de um tirano. Então, ele vai governar tudo sozinho da maneira que ele bem entender, tá? Em alguns casos, a tirania ela era colocada em prática pelos próprios cidadãos. Por exemplo, em momento de guerra. Imagine Esparta. Esparta era uma diarquia, você tem duas pessoas tomando decisões. Imagina que Esparta entrou numa guerra. Você ter duas pessoas discutindo, falando, não, eu acho que é melhor isso, não, acho que é melhor aquilo. Isso pode demorar para que as decisões sejam colocadas em prática. Portanto, em períodos de guerra, as cidades-estado gregas, muitas delas, utilizavam uma tirania, que você tem um cara só governando, por apenas 6 meses. Durante o período da guerra. Se a guerra continuar, essa pessoa ela se renova o poder dela, né? Por que esse tirano está no poder? Porque para o período de guerra, um tirano é bom, porque ele toma as decisões sem ficar titubeando. O que é titubear? Você demorar, você pensar para tomar uma atitude. Nisso que você está demorando para tomar atitude, você pode sofrer um ataque e se dar mal. Beleza? Continuando, aí o modelo clássico, um dos maiores legados que a gente vai ter da civilização, do mundo grego, que é a democracia. Você já sabe o que é cracia. O que é cracia? Poder, governo. Professor, então, democracia é o governo do demo? Não. Democracia, cracia, poder. Democracia vem da palavrinha demos, que no grego significa aldeia ou grupo. Então, a democracia é o governo do grupo, de uma maneira mais prática, governo do povo, tá? É o governo em que os representantes das aldeias exercem a soberania. São as pessoas que estão representando o povo, as pessoas que mandam. Não é um ditador, não é uma oligarquia onde você tem os aristocratas mandando. Tá? Você tem o povo tomando conta do poder, de certa forma. O povo entre imensas aspas. Tá? Porque para você poder fazer parte, por exemplo, a democracia surge em Atenas, no século V a.C., com o Clístenes. Tá? A democracia, para você fazer parte, você tinha que ser um cidadão grego. Quem era considerado um cidadão grego? Homem, maior de idade, rico, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Esparta. Nascido em Atenas. Se você tivesse todos esses pré-requisitos, você era considerado cidadão. E aí você podia participar da democracia. Tá? Então a democracia que a gente tem no mundo antigo não é uma democracia como a gente tem hoje, não se engana. Tá? Hoje em dia no Brasil, para você querer votar, você tem que ter o quê? 16 anos, fazer o título de eleitor, vai lá e vota. Né? Você está participando da democracia. Aqui não. Na democracia ateniense tem que ser homem, rico, livre, maior de idade, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas. Todos esses requisitos, não pode faltar nenhum. Aí você pode participar da democracia. Olha aqui. As mulheres não participam em praticamente nenhuma dessas formas de governo. Tá? A mulher não tem participação. Nossa, professor, que machismo? Pois é isso mesmo. É uma sociedade extremamente patriarcal e machista, em que os homens eram considerados superiores às mulheres, que a mulher tinha que ficar fazendo os afazeres domésticos. Né? Não é de hoje. O professor está falando que é certo? Não, só estou demonstrando como era. É diferente. Então, mas professor, a democracia não é o governo do povo? Pois é, mas de uma parte do povo. Aqui na Grécia Antiga. Né? Hoje em dia, essas coisas são um pouco diferentes. No Brasil, a mulher tem possibilidade de voto, né? E as mulheres aqui no mundo antigo, elas não participam das decisões políticas. Apenas os homens das classes mais ricas. Tá? Um escravo pode participar disso aqui? Não. Um estrangeiro podia participar? Também não. Tem que ser homem, rico, de uma grande família para poder participar. De praticamente todas essas formas de governos aqui, com exceção de alguns casos em Esparta que a mulher participa de algumas coisas. Beleza, galera? Então, atividades de casa de vocês podem fazer, é claro, o professor não vai ficar corrigindo, mas você pode fazer, que está relacionado com esse assunto, as atividades da página 168 e as demais páginas, os demais exercícios da plataforma digital para vocês já podem ir realizando as atividades. Beleza, galera? Então, a gente fica por aqui na nossa aula de hoje.
Estudem, se dediquem e um forte abraço do professor Juliano para vocês e até mais.